Olá pessoal, nessa semana a gente iniciou nossos estudos analisando aí uma notícia recente que saiu no Jornal Nacional. Espero que vocês tenham visto o vídeo que eu deixei aí. Essa notícia mostra o problema da falta de fornecimento de chips, microchips de silício, né? Microchips eletrônicos que são usados aí para fabricar os automóveis, mas também são usados em celulares, em notebooks, enfim, todo tipo de equipamento eletrônico, né? E aí a competição entre esses diferentes tipos de indústria fez com que a indústria automobilística ficasse sem poder produzir automóveis por falta dos microchips, né? Então fica fácil da gente perceber, né, a importância desse tipo de componente eletrônico para o mundo que a gente vive hoje, né? Agora, nada disso seria possível se a gente não tivesse um processo químico, né, que vem antes de tudo isso, que é o de obter o silício, né? Porque silício é um semimetal, né, que a gente não encontra na sua forma pura no ambiente, né? A gente vai encontrar o silício na forma de dióxido de silício, que é um componente majoritário aí da areia, né? Por isso da areia o microchip. Basicamente o silício vem da areia. Eu vou escrever aqui a reação química então que a gente utiliza para obter o silício. Então o dióxido de silício é um sólido, né, de forma fórmula SiO2, né, por isso um dióxido, né, de silício. A substância que a gente usa para transformar esse silício esse dióxido de silício em silício semimetálico, né, silício puro, é o carbono, que também é uma substância sólida. Tá? Então, com essas duas coisas, há uma temperatura maior que 1000 graus, tá? Então, normalmente eu indico aqui, acima da setinha da reação química, eu indico algumas condições importantes para ela. Então, aqui estou indicando que a temperatura tem que ser maior que 1000 graus. Às vezes aparece um triângulozinho assim, ó, indicando que tem que ter aquecimento, né? Certo? E eu obtenho silício sólido mais o monóxido de carbono, que é um gás. Tá? Essa é a reação básica, né, de produção do semimetal silício, né, que vem antes de todo o processo de fabricação dos microchips. Eu basicamente misturo dióxido de silício, que é areia, com carbono, numa temperatura bastante elevada, e obtenho silício e monóxido de carbono gasoso. Aqui está uma reação, né, descrevendo esse processo. Então eu tenho as fórmulas das substâncias, né, aqui os reagentes, né, da minha reação, dióxido de silício e carbono, e aqui os produtos da minha reação, né, silício e CO. Essa setinha me indica que essa reação ela basicamente consome praticamente quase todos os reagentes e me fornece esses produtos. Tá? E aqui em cima da setinha ou abaixo eu ponho algumas condições importantes para a reação. A reação química sempre deve indicar o estado, né, de agregação dos seus reagentes e produtos. Então aqui estado sólido, estado sólido, estado sólido, estado gasoso, né? E os sinais aqui de mais para indicar os diferentes reagentes e produtos. Tá? Mas falta um elemento importantíssimo nessa reação química, né? Porque se você observar aqui, por exemplo, o átomo de oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio na forma do dióxido de silício. Tá? Então, aqui nos reagentes, eu tenho um total de 2 átomos de oxigênio. Se eu olhar lá nos meus produtos, eu tenho apenas um átomo de oxigênio. Tá? Então, essa reação química não está balanceada, ela não está de acordo com o princípio de conservação de massa. Eu não posso ter desaparecido com um átomo de oxigênio.
ele tem que estar presente. Então, para que eu torne essa reação balanceada, eu tenho que multiplicar os meus reagentes e produtos, né, as fórmulas deles, por coeficientes estequiométricos. Então, no caso aqui, ó, eu vou multiplicar pelo coeficiente estequiométrico 2 para que tenha 2 oxigênios desse lado, para ficar igual aos 2 oxigênios do produto. E ao multiplicar aqui por 2, eu tenho que também multiplicar este carbono por 2, porque eu vou ter 2 carbonos desse lado, eu tenho que ter também 2 carbonos desse lado. Então, com esses coeficientes estequiométricos aqui, agora a minha reação fica balanceada. Eu tenho um átomo de silício aqui, um átomo de silício aqui. 2 de oxigênio aqui, 2 de oxigênio aqui, porque eu estou multiplicando por 2. 2 de carbono aqui, porque eu estou multiplicando por 2. 2 de carbono aqui. Tá? Esses números 2, tá? E os números 1, que estão implícitos aqui, né? Eu não coloco mais implicitamente, eu tenho o número 1, são chamados de coeficientes estequiométricos. E eu estou multiplicando estes números, as fórmulas, para que eu faça o balanço de massa da minha reação. Ou seja, o número de átomos de cada um dos tipos de elementos químicos aqui tem que ser igual ao número de átomos desses mesmos elementos químicos no produto. Eu não posso ter desaparecido nem feito aparecer nenhum átomo, né, do nada. Eles têm que estar equivalentes aí. Então, um silício aqui, um silício lá, 2 oxigênios aqui, 2 oxigênios lá, e assim por diante. Então, com esses coeficientes estequiométricos, eu tenho uma reação química balanceada. Esse é o nosso primeiro exemplo de reação química balanceada. Nós temos muitos outros exemplos e muito mais a dizer sobre reações químicas. Né? Um aspecto que nós vamos ver no próximo vídeo, que na próxima videoaula, né, é que essa reação química ela segue um padrão interessante. Eu tenho aqui um óxido, né, certo? E eu tenho aqui desse lado um metal. Para que esse óxido, ou um semimetal, né, um elemento puro, para que esse óxido se transformasse neste elemento aqui, neste semimetal puro, este silício aqui recebeu alguns elétrons. Né? Eu tenho uma reação, ele sofreu um processo chamado de redução. Tá? Significa que ele recebeu alguns elétrons. E este carbono aqui foi o doador desses elétrons. Tá? Então eu tenho aqui um padrão de reação que se repete muitas vezes, a gente vai ver lá na próxima videoaula, quando eu quero obter metais ou semimetais a partir dos seus minérios. Então, no caso aqui, eu extraio o silício a partir do dióxido de silício, né? Pegando aqui o meu carbono, que nesse caso é o doador de elétrons, e promovendo a redução do dióxido de silício a silício. Esse é um padrão que se repete muitas vezes, né? Quando eu estou falando em extração de metais. Na próxima videoaula nós vamos ver. Tá? Aqui eu tenho algumas fotos do processo de produção dos chips e microchips de silício, né, que tem um aspecto muito importante a ser ressaltado aqui. Né? Eu tenho aqui uma foto de um silício ultra puro, né, isso aqui está dentro de um recipiente de proteção, você pode ver que ele é brilhante, tá? E aqui algumas wafers de silício, são disquinhos, né, cortados aqui a partir do silício. E a partir dessas wafers aqui é que são montados os circuitinhos que vão dar origem aos chips de computador, né, aos processadores de computador, como é esse caso, ou microprocessadores que vão dentro das placas, né, dos equipamentos eletrônicos. Esse silício que sai aqui, ó, não é um silício suficientemente puro, né, para poder ser utilizado na fabricação dos componentes eletrônicos necessários. Tá? Nessa reação aqui ele sai
contaminado por impurezas metálicas já previamente existentes aqui no dióxido de silício, junto com o dióxido de silício, e também contaminado por carbono, já que houve uma reação aqui com carbono. Né? Obviamente, a nossa reação não descreve esse aspecto prático da situação. Né? A reação coloca apenas as substâncias puras, né? Representa como se fosse tudo puro. Né? Mas isso não quer dizer, né, que este silício seja, né, que eu estou representando aqui, saia dessa reação verdadeiramente puro. Né? Esse é um conceito de pureza e de substância pura que é importante a gente compreender, né, na química. A gente sempre representa, né, as fórmulas químicas, né, das substâncias como se elas fossem puras. Mas, na prática, a gente dificilmente trabalha com substâncias 100% puras. Ela sempre tem um grau de pureza que vai depender da minha necessidade. Né? E eu sempre tenho que desenvolver processos de purificação, né, que são separação dessas impurezas, né, que é uma tarefa essencial da química, existem muitos tipos de processo de purificação, né, quando eu quero uma substância realmente pura. Esse é um caso bastante interessante, porque a pureza mínima do silício, para que ele possa ser usado na fabricação de circuitos, é 99,999, são 9 casas decimais aqui. Ó. Vou botar mais 3 aqui, vou deixar 3 implícita. Então é 99,999999999, né, de pureza, né, por cento, né, de pureza. Né. Isso é uma pureza absurda, né? Dificilmente a gente tem, né? A gente compra reagentes químicos comumente no laboratório com uma pureza dessa ordem aqui. Mas no caso dos chips de silício é necessário pelo menos essa pureza aqui até que eles possam ser utilizados na indústria eletrônica. Então, há uma série de processos de purificação que vem depois dessa obtenção do silício aqui, né, para que atinja essa pureza. Aqui tem basicamente uma sala, né, essa foto está demonstrando basicamente uma sala super limpa, aí, onde os operadores têm que usar roupas especiais, eles passam por um túnel de vento que tira qualquer poeira. Aqui você tem uma luva de borracha, onde o cara enfia a mão para manipular os processos lá dentro, né? Ele controla por vídeo aqui, né? Então é um processo, uma fabricação bastante complexa, né? Justamente porque não pode ter, né, a mínima pureza. Né? Por exemplo, se você pegar, né, uma sala normal aqui da sua casa, sala de aula, qualquer ambiente normal, né, coletar 1 metro cúbico de ar desta sala, né? Ou seja, 1000 litros, né, 1 metro cúbico de ar dessa sala, você vai encontrar tipicamente 35 milhões de partículas sólidas que estão suspensas nesse ar, né? Partículas de poeira, enfim. Então ficam em suspensão, a gente não enxerga, mas, né, estão ali essas partículas. Tá? Numa sala dessa aqui, né, são admitidas, tem salas, tem diferentes classes de sala, mas a que se admite maior grau de impureza é uma sala com 10.000 partículas por metro cúbico. Né? Então, o normal é 35 milhões, uma sala dessa pode ter no máximo 10.000 partículas por metro cúbico, ou seja, é de uma limpeza, né, absurda. Então, isso aqui tem vários dispositivos especiais de circulação de ar, etc., para manter isso aqui perfeitamente limpo. Tá? Essa aqui é a foto de um processador de computador, né? Desses que vão lá na placa-mãe, que são o cérebro do computador, e aqui um microchip, né? No dedo aqui, mostrando como são pequenos. Então, uma tecnologia de fabricação extremamente sofisticada, mas
cuja base começa lá na química, para a gente extrair da areia, do dióxido de silício, o silício. Então, com isso, a gente inaugura, né, a nossa primeira reação química que a gente está analisando, e a gente vai na próxima videoaula falar mais de reações parecidas com essa para obtenção de outros tipos de metais. Ok? Então, até a próxima videoaula.